Da sessão anterior aqui, desculpa, excelência. Não, pois não. O senhor não me permite, é que eu queria dizer, Paulo, que eu também estava de parabéns, retificando, por exemplo. É porque lá o bairro Idedair lá, também tem uma rua lá, que se chama José dos Santos Borges, está metade recapeada, está asfaltada, e eles tiraram para levar água até o outro bairro que está acabando de construir. Então eles recapiam e deixam 2 milímetros abaixo e não volta para acabá-lo. Essas firmas fizeram isso. No Grande Horizonte, a gente precisa rever isso aí. Então o senhor está de parabéns. E quanto ao o requerimento do vereador Lilico, é porque eu acho que se o secretário vê que explicou tudo, eu acho que não havia necessidade. Se ele não ficou satisfeito, que fosse até lá. Eu penso assim. Essa é a minha opinião. Então, eu estou votando contra, que ele veio, ficou 1 hora aqui explicando, explanando, então não precisaria ter vindo aqui para explicar o que foi preciso. Muito obrigado. Em discussão, os requerimentos número 481/2008, 485/2008 e 517/2008 e 519/2008, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os 2 primeiros com vista por Paçoca e os 2 últimos com vista por Otávio. Tá. Os requerimentos número 481 e 485, os requerimentos. Requerimento 481, requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se é possível proceder ao serviço de recapeamento asfáltico em todas as vias públicas do bairro Cristiano de Carvalho. Requerimento número 485/2008, requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se há previsão de início da construção da praça poliesportiva na confluência da Avenida 3 com a Rua Brasil, no bairro América. Esses dois estão com vistas ao vereador Luiz Carlos Anastácio, o Paçoca, que não se manifestou por escrito, mas irá proceder verbalmente pela tramitação. E os requerimentos número 517/2008 e 519/2008, que tratam dos seguintes assuntos: oficiar o prefeito municipal solicitando informações relativas à possibilidade de projeto visando reformular o sistema de iluminação da quadra poliesportiva nas dependências do Corpo de Bombeiros. E requer oficiar ao prefeito municipal informações sobre a possibilidade de disponibilizar um agente de trânsito para atuar nos horários de entrada e saída dos alunos da Escola Estadual Coronel Silvestre de Lima, no semáforo da Avenida 43 com a Rua 42. Esses dois últimos estão com pedido de vistas do vereador Otávio Alves Garcia, que não manifestou por escrito, porém irá fazê-lo verbalmente nesse momento. Que proceda à normal tramitação dos requerimentos, senhor presidente. Então, travesseiro. Então, o autor dos requerimentos. Eu libero para você daqui a pouco. Dois. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, telespectadores da TV Barreiros, em nome de Diamantino, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo e acompanham assiduamente o trabalho dessa casa. Em nome do Daniel, em nome do Guilherme, em nome do Danilo, em nome do Pirangi, em nome do Michel que está nos assistindo, eu quero cumprimentar toda essa juventude maravilhosa que nós temos certeza, filhos de amigos nossos, tem um futuro brilhante pela frente, o Pedro, todos aqueles que realmente a gente conhece o dia a dia desses meninos, tenho certeza que no futuro bem próximo estaremos vendo aí eles formados com suas referidas opções, seja em qualquer área, atuando em nossa cidade. Eu tenho um carinho muito especial pela juventude, falei aqui em relação ao Conselho Tutelar, em relação ao Conselho de Crianças e Adolescentes, preocupo muito com o futuro dos jovens, estou preocupado, nós aqui, essa Casa de Leis, temos que realmente procurar fazer alguma coisa para cuidar dessas crianças, onde os pais têm nos procurado constantemente, de uma forma desagradável, desesperado com os problemas familiares que a gente vem
cada vez mais aumentando em nosso país, especificamente em nossa cidade. Eu que atendo diariamente as pessoas no meu trabalho, tenho conhecimento dos pais que me procuram de uma maneira desesperadora e me deixa muito triste quando, às vezes, o problema é um problema social que nós temos que realmente agarrar, e as forças vivas da nossa cidade têm que procurar fazer alguma coisa, onde eu faço parte. Por isso, estarei fazendo, estou colocando à disposição para poder fazer o melhor para a minha cidade em relação a esse assunto. Senhor presidente, em relação aos requerimentos aqui discutidos, doutor Otávio, estarei falando sobre o requerimento do recapeamento asfáltico das vias públicas do bairro Cristiano de Carvalho. O bairro Cristiano de Carvalho, como o Zequinha Mendes, é um bairro populoso, e nós entendemos que necessita de um trabalho de asfáltico, de recapeamento em vários setores, nas ruas ali existentes. Eu, graças a Deus, tenho a felicidade de falar do bairro Cristiano de Carvalho, porque faço o trabalho naquele bairro com relação às liberações de hipoteca, onde eu tenho constantemente contato com o público, com a população daquele local. E eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que muitos casos tenho resolvido, sim, onde a população, Paçoca, tem me procurado, com esse trabalho que eu faço junto à Coab Bauru como agente habitacional, e eu tenho certeza que estarei, consequentemente, resolvendo todas aquelas pendências que ainda restam. Por isso eu quero aproveitar a oportunidade de dizer à população do bairro Cristiano de Carvalho que acredite nesse vereador, que a minha luta será incessante para poder estar resolvendo de todos. Eu tenho certeza que a gente irá conseguir dar uma resposta final com relação às escrituras do bairro Cristiano de Carvalho. Mas, com relação ao requerimento, em relação ao recapeamento, eu venho solicitando ao nosso prefeito, espero que nós consigamos, junto aos deputados da região, os deputados da nossa cidade, verba fundo perdido, para que nós possamos recapear o bairro Cristiano de Carvalho. E, senhor presidente, já foi discutido nessa casa o requerimento, até queria aproveitar a data show e falar com relação a esse requerimento de novo, que é do bairro América, porque constantemente, doutor Otávio, o pessoal do bairro América nos cobra que necessita de uma praça pública. E eu acho que esse local é um local centralizado, onde vai atender a demanda. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, e eu tenho constante acesso lá no estabelecimento do Terra Seca, que é um amigo que tem um estabelecimento comercial naquele local. E estávamos falando essa semana, e ele disse que agora com a faculdade, agora com os investimentos que a cidade está fazendo naquele setor, ali vai ficar um ponto estratégico, onde alguma coisa tem que ser feita, porque o visual ali não é adequado, e nós sabemos que é um local que merece um carinho especial. Dá-se fazer ali alguns projetos até esportivo, educacional, e é uma praça onde a população da América, como você pode observar, sabe que é um espaço amplo, tem necessidade de se aproveitar com outros setores de outra forma e atender a demanda daquele pessoal. Existia, o ano passado, quando de um outro secretário, a possibilidade até de uma rotatória ali, mas eu acho que seria melhor aproveitar aquele espaço físico, colocar algum projeto esportivo, trazer a população para aquele local. É importante que a gente pense realmente em dar conforto para a população, principalmente do bairro América, onde eu faço a menção através do Data Show, através desse requerimento. Já, senhor presidente, com relação ao requerimento 517, nós sabemos, como esportistas, gostamos de bater o nosso futebol. E se falando de futebol de salão, nós estamos aqui reivindicando da quadra poliesportiva do Corpo de Bombeiro. Quem é que ainda não jogou um futebol na quadra do Corpo de Bombeiro? Eu, particularmente, tive a oportunidade de, quando criança, quando veio para cá o Corpo de Bombeiro, eu lá frequentemente usar a prática do futebol, e gosto muito daquele local. Tivemos a oportunidade de conhecer o nosso novo tenente, e a corporação nos pediu, que é um local frequentado por toda a cidade. Todos vão lá, marcam os seus horários para poder jogar o futebol na quadra do Corpo de Bombeiro. Eu estou pedindo aqui, não estou pedindo só que possa estar melhorando a iluminação. Foi pintada, realmente a quadra está muito bonita, e eu estou solicitando, através desse requerimento, a possibilidade dessa administração estar ajudando aquele local, que não vai estar ajudando o Corpo de Bombeiro, vai estar ajudando a população por mais uma área esportiva,
que é desfrutado frequentemente nos horários noturnos ou diurnos pela população adepta ao futebol, ao esporte de futebol de salão. E, senhor presidente, a minha preocupação através desse requerimento 519 é com relação aos alunos do Silvestre de Lima, Paçoca. Todas as escolas eu vejo, quando na saída e na entrada, uma preocupação muito grande com o trânsito. Eu vou citar aqui o Silvestre de Lima, porque muitos alunos moram no bairro Alvorada, bairro Marília, e eles passam pela 43. Mesmo estando no semáforo, mesmo tendo as condições ali, mas eu acho que ainda precisa de um agente ou de alguém que possa fazer alguma coisa, doutor Otávio, porque a gente, numa via expressa, uma via rápida, como é 43, uma vacilada é fatal. E eu estou pedindo aqui um estudo para que, não só o Silvestre de Lima, agora eu quero aproveitar o Paulo aqui, em frente à PAI, por exemplo, eu já fiz um requerimento, recentemente ele fez também, com relação àquela onde sai o pessoal do Drummond, onde saem os alunos da PAI, e teve um acidente hoje, novamente, um pai já me pediu, eu liguei para o Resende, pedi encarecidamente para que faça alguma coisa para poder coibir, porque ali o pessoal do Barretos 2, quando usa daquele caminho, também se desloca até lá. Então, há necessidade das forças vivas da nossa cidade, de nós, vereadores, juntamente com o secretário, está dando condições para a nossa cidade, porque são filhos, são crianças, são jovens. Eu moro ali eu moro em frente ao Estadão, do lado do Estadão, e eu vejo frequentemente quando as crianças saem de lá do Estadão e sobem contramão de uma bicicleta ou a pé, dentro da via pública, um perigo tremendo, mas é uma educação de trânsito, temos que fazer alguma coisa. Então, esse requerimento foi solicitado pelo munícipe, que tem um estabelecimento comercial ali na 43, que ele vê frequentemente as crianças saindo do Silvestre de Lima e ter a sua dificuldade. Eu tenho certeza que ele está nos assistindo e ele vai saber que a minha preocupação, não só com o Silvestre de Lima, como outras escolas já citadas aqui, é que nós temos que realmente coibir, nós temos que realmente orientar essas crianças, e eu tenho essa preocupação através desse requerimento, como também a gente já solicitou várias vezes em feiras livres, onde existe o trânsito impedido, mas muitos munícipes não respeitam, acabam ultrapassando dentro da própria placa de trânsito impedido, ou aqueles que aproveitam realmente em alguns locais, doutor Otávio, de estar usufruindo para olhar carro e estar usando de uma maneira que a gente não gosta de citar aqui, que não é uma maneira viável para poder ganhar seu sustento. A gente tem que procurar realmente a solução para poder... O senhor me dá, por favor? Quer uma parte? Porque o senhor está falando e os vereadores não estão aqui e está faltando a verificação de presença. É falta de ética. O senhor está falando sozinho, eles estão escondidos aí, não sei aonde. Então, eu peço a verificação de presença, por favor. Volto a conclamar nossos colegas vereadores que estão ausentes da sessão. André Luiz Rezeque, Dorivaldo de Almeida Júnior, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara. Somente. Pode concluir, vereador, por favor. Está todo mundo aí? Não tem quórum. Tá tudo Agora já certo? tem quórum, já dá quórum, pode falar. Mas o importante, senhor presidente, hoje a televisão mostra as coisas, né? Então, a gente está falando para o público que está nos assistindo aqui no plenário e para a televisão. O importante com tudo isso, senhor presidente, é a gente estar fazendo o nosso trabalho como vereador, como representante legítimo do povo, tentando levar para a população a seriedade de um trabalho daquele que realmente foi escolhido pelas urnas, pela vontade popular. Então, cada um que está aqui nessa casa tem que realmente representar o compromisso que ele teve dentro do pleito eleitoral. E eu tenho procurado fazer dentro do meu trabalho contínuo, diário, todo um atendimento para poder dar um melhor para a população através dos projetos de lei, através dos meus requerimentos. Por isso, tenho certeza que a gente será atendido e, caso alguma coisa não aconteça, estaremos sempre lutando para dar o melhor para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Em votação, requerimento 481. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 485. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 485 do vereador Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 517/2008, vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 517. Requerimento 519. Vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 519, vereador Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 501, vereador José Francisco Cabão Miziara. Requerimento 502, vereador José Francisco Cabão Miziara. Requerimento 524, vereador José Francisco Cabão Miziara. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 501 do vereador José Francisco Cabão Miziara. Requerimento 502. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 502 do vereador José Francisco Cabão Miziara. Requerimento 524. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 524 do vereador José Francisco Cabão Miziara. Requerimento 514/2008 do vereador Otávio Alves Garcia, com vista do próprio vereador. Está em discussão. A vista com o vereador Olímpio Jorge Nabem, que não deu o parecer por escrito, mas está. Mas dará o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, barretenses que nos assistem pela TV Barretos, munícipe que nos honra com a presença. Senhores, esse é o segundo requerimento que a gente tenta, numa luta, ver se consegue com que Barretos dê condições de dar a pessoa que, infelizmente, se faz protagonista de fatos lamentáveis na vida e que se tem a obrigação de serem recolhidas em presídios, que tenha condições de serem recolhidas como gente no presídio. Hoje, a cadeia pública de Barretos, que tem uma capacidade para 45 detentos, chega-se a abrigar, às vezes, 140 pessoas vivendo no submundo como se bicho fosse, nem ser humano eram. E não é pelo fato de estarem presos, serem presidiários, que merecem e perdem a dignidade de ser humano. Mesmo aqueles que lá estão, no cumprimento de penas daquelas ilícitos penais pelos quais perpetraram e que praticaram, e que, infelizmente, sabe lá em que circunstâncias tais fatos ocorreram, a gente não pode deixar de dar ao ser humano a dignidade, inclusive para pagar, com a pena prevista na legislação brasileira, os atos infracionais pelos quais praticam. Esse requerimento eu solicito ao governador no sentido de que assim possa criar em Barretos ou proceder à remoção da cadeia pública do local onde é, que já há muito tempo é o anseio daqueles que ali residem, mesmo porque eventual tumulto, fuga, rebelião, não importa o nome que se dê,
as aspirações daqueles que lá estão recolhidos, o risco que se cria aos munícipes que circundam e os vizinhos da cadeia pública deixam todos em situação lamentável e em total insegurança. O tratamento do ser humano preso tem que ser no sentido de reeducar para que possa voltar ao convívio social. Infelizmente, não é isso que ocorre, e a gente diz isso como advogado que militamos na órbita criminal, e lamentamos certas atitudes de parlamentares que usam fazer com que o detento, que saindo do presídio, cumprindo pena ou não, ele já sai marcado para o resto da vida. Imagina os senhores aqueles que lá ficam à guarda de julgamento e que depois, numa decisão final, são absolvidos e que saem do presídio com as mesmas marcas, os mesmos sabores da vida, porque passaram numa condição de igualdade com todos aqueles que praticam, que deixam de praticar algum tipo de delito. Recentemente ouvi que uma das propostas de um deputado na mudança do Código Penal é fazer com que o detento que tivesse a possibilidade e o benefício da saída temporária para a visita de seus familiares, eventualmente numa progressão de pena que faz jus nos termos da legislação e do diploma legal, que passasse, inclusive, a serem monitorados com pulseiras próprias para identificar aquele que realmente é presidiário. Eu costumo dizer que a própria sociedade que joga-os na cela é a mesma sociedade que depois diz aquele egresso de uma penitenciária e que procura que dê a mão como amigo, que estenda no sentido de que a mesma sociedade que lá o colocou, que lhe dê e estenda a mão no sentido de dar a oportunidade de reeducar, é a mesma sociedade que volta a pisá-lo em dizendo que ele tem a marca indelével de ser um presidiário. É aquilo que eu sempre disse, que a mão que afaga é a mesma que esbofeteia mesmo. Porque, lógico, evidente, não quero ser aqui mais um fariseu na vida, que entre 10, 20 pessoas à procura de um emprego, sabedor o empregador de que entre os 10, 20 tem 6, 7 ex-presidiários, evidentemente que a vaga será dada àquele que não tem passagem alguma, porque aquilo vai lhe pesar para o resto de uma vida. Recentemente eu vi agora de um deputado que ele tem a pretensão de colocar um tipo de anel com que identifique aquele que tenha o direito de uma eventual saidinha, como dizem. Olha, meus caros, caro telespectador, eu não posso subestimar daquele que acha que tem um direito de sair de um presídio, num sistema falido que é desse país, onde o presidiário custa muito mais caro do que um chefe de família, na sua manutenção, na sua assistência médico-hospitalar. Eu não posso, de forma alguma, concordar com isso, é um ponto de vista meu, para que marque e fique ele marcado, tal como se fosse um animal a ferro cruzado e marcado para saber, esse está aqui no meio da minha sociedade, mas tome cuidado porque ele tem uma marca que está carregando, própria e digna dele mesmo, de que é um presidiário que está ampassando, que tome cuidado porque pode praticar alguma coisa contra mim. E aí eu estou jogando na vala comum e voltando no desespero do ser humano, porque aí eu estou arrebentando com a dignidade do ser humano, que também tem a dignidade. Porque ninguém nunca nasceu perfeito sem correr o risco de praticar um deslize na vida. Existem tantos e tantas pessoas que praticam deslizes na vida e que, às vezes, não são processados, condenados, porque ocultam certas coisas e que não vêm à tona. Mas que, no fundo, a pena e a punição da consciência própria é uma coisa muito maior do que aquela pena corporal que é feita. Mas, com tudo isso, eu acho, e aí o meu entendimento que nós estamos reivindicando, e eu gostaria, senhor presidente, que aqui no requerimento fizesse consignar também o complemento ao requerimento ao delegado seccional, doutor João Ozinski, que eu já sei e tenho conhecimento de que, pela imprensa, de que é um também dos abnegados e batalhadores para que em Barretos tenha condições de criar ou edificar um novo presídio ou um centro de provisório para cumprimento de pena, para que não ocorra o que está acontecendo em Barretos, jogarem os nossos semelhantes
numa vala comum, dizendo que se cadeia para se cumprir pena e que não se cumpre de forma digna de um ser humano. Porque até para se cumprir uma pena, tem que ter a dignidade do ser humano. Você tem que discernir e distinguir muito o que é uma pena para um animal e o que é uma pena para um ser humano. Não importa o detrimento da pena daquilo que foi inerente ao ato dele praticado. Eu não posso tripudiar ainda mais sobre aquele que já tem sobre si a pecha de que o resto da sua vida, onde quer que vá, onde quer que passe, em qualquer sociedade que viva, vai ter sempre a pecha de que aquele que saiu de uma cadeia. E tem aquele que também saiu de uma cadeia e que ficou 60, 90 dias preso e que depois tem uma sentença absolutória, ele paga da mesma forma e já vem com todos os impropérios de uma vida do cárcere, onde, em contato, às vezes, com pessoas empedernidas na vida, se mancomuna de uma forma ou de outra e que sai arrebentado para a vida. Vossa Excelência, dê uma parte. Obrigado, vereador Otávio, doutor Otávio. Hoje nós temos uma cadeia aqui, né? Que está em condições da maneira que Vossa Excelência está falando. Realmente. A mão depois construiu uma cadeia. É uma situação, uma nova cadeia. Agora, trazer para cá um presídio, um centro de detenção provisória, eu até tenho um posicionamento contrário nesse sentido, né? Eu gostaria até, como eu não faço a parte criminal, cadeia, CDP e presídio, se puder dar uma diferenciada até para a gente estar bem mais esclarecido com relação até a votação do requerimento. O requerimento visa, inclusive, a construção realmente de uma cadeia pública. Mas essa cadeia pública, nós colocamos a denominação de cadeia pública, pode ser ou uma penitenciária, ou um centro até provisório de detenção, mas que realmente tenha o aspecto da detenção daquele que está sob júdice e daquele que pode, inclusive, estar já no cumprimento de uma pena. E aí teria que ver local e circunstâncias de tal forma que, aonde quer que vá, o presídio acompanhe o desenvolvimento de qualquer cidade. Então, que se faça, vamos admitir, uma penitenciária em Barretos, com uma parte, inclusive, nessa penitenciária do CPD, que seria o Centro de Detenção Provisória, para que aqueles que estiverem sumariando o procedimento, e é tudo questão de um regimento só. Hein? Não, Vossa Excelência pode até discordar, mas eu acho que tem que dar o devido tratamento desigual para pessoas de forma desiguais entre aquele que está respondendo no procedimento daquele que tem uma condenação. Mas eu acho que tem, que mesmo ao condenado, dá a ele condições de cumprir essa pena. Excelência, me concede mais 3 minutos para a conclusão. De cumprir essa pena. Não adianta eu dizer aos senhores munícipes que, numa assistência médica hospitalar, procuram o centro de saúde que lhe for conveniente. Procurem o convênio que subsistirem com os senhores. Terão que esperar dia e hora e determinação médica. O detento, se não sabem, fiquem sabendo. Se ele não tiver como se locomover, o médico se locomove até as dependências da cadeia, para que dê a ele um atendimento que é um ser humano e, às vezes, diferente daquele ser humano que está na rua, trabalhando, cuidando das suas obrigações e, às vezes, se revolta quando fica sabendo de tal posicionamento. Não lhes tiro razão de forma alguma, mas não posso também tirar desse, que também precisa, uma forma de atendimento. Infelizmente, o que podemos falar nesse país é que uma execução penal e um cumprimento de pena totalmente desajustados, caro, absurdo e abusivo para aqueles que tiram proveito e que ganham em cima disso. Só tem uma pessoa que sai prejudicada nisso. O detento que sai sem qualquer infraestrutura para amanhã ter condições de exercer com dignidade aquilo que a mesma sociedade lá colocou. Ele passa a ter a obrigação redobrada das suas obrigações, dos seus compromissos, porque ele será constantemente rejeitado pela mesma sociedade que vivemos.
Então, eu acho que tem, nesse requerimento, senhor presidente, eu requeiro, inclusive, que coloque lá dentro ao doutor João Osinski, que eu já tinha dito, e nesse sentido de resolver essa situação. Inclusive, a retirada de imediato da cadeia do local onde está. E que seja construído em outro lugar, uma penitenciária, ou um CPD, alguma coisa que dê condições. E diga, Vossa Excelência, se a você cria uma penitenciária numa zona rural, tenho certeza que, para se deslocar até lá, o asfalto é consequência normal, o desenvolvimento socioeconômico de tudo que circunda uma penitenciária se torna maior, o comércio se torna maior, o desenvolvimento nas custas, no submundo daquilo que é o pior, que é o encarceramento, é consequência normal. Mas eu não penso nesse desenvolvimento, eu ainda quero pensar na dignidade do ser humano. Porque a gente observa uma coisa tranquila nesse país, que dizem do meu Brasil, Zil, que tudo é bom no futebol e no samba, senhor presidente, de que o menor de 14 anos é proibido o trabalho a ele porque o escravo, é trabalho escravo, é tudo isso, mas ninguém milita e se preocupa em jogá-lo na FEBEM, quando com 13 anos, numa estatura de homem de 40, tira a vida de um ser humano para roubar-lhe R$10, para comprar uma pedrinha de crack, para deixar sua mãe o desespero, a sua família todinha. E digo aos senhores, vão na 30 na quinta-feira, dá uma passadinha na hora da visita e veem quantos pais estão lá visitando filhos que com 14 anos não podia trabalhar e que hoje estão lá fruto da nossa mesma repulsa, da nossa proteção e que nós jogamos lá com essa mesma proteção. Mães que geram e que brigam e que fazem tudo pelo filho, ficam lá porque o filho é a coisa mais linda que ela fez. E não tem defeito, por mais que ele tenha feito, a mãe está sempre lhe estendendo um manto para dar aquela possibilidade de recuperar aquele filho, para que ele consiga viver no seio da que ela mesma produziu e de uma sociedade e que negou-lhe a possibilidade de exercer alguma coisa com idade que tinha condições e que depois cobra cruelmente aquilo que lhe negou com 12, 13 anos, numa maturidade, num amadurecimento normal e tranquilo, e lhe cobra com 16 anos, lhe dá o direito de votar, escolher um presidente da República e uma série de coisas, e com toda a consciência e com tranquilidade, que hoje tem um rapaz com 16 anos, mas lhe dá uma capacidade só aos 18, que agora é reduzida, porque antes era aos 21, e criava uma panela de tudo aquilo que, no fundo, era obrigação nossa trazer de volta do seio da sociedade, quando nós mesmos fazíamos por onde? Em jogá-lo e segregá-lo da sociedade. Sem contar outra coisa, com todo o respeito que me merece, que falta nesse mundo, cão, que é temor e referência a Deus. Porque tivéssemos isso, o mundo estaria caminhando de uma forma mais tranquila. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento número 514/2008, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia. E seus adendos. Eu queria discutir esse requerimento. Vereador Mandioquinha, excelentíssimo vice-presidente. Senhores vereadores, população presente nas nossas galerias, o público que nos assiste na TV Soares, TV Barretos, muito boa noite. Eu gostaria de discutir o requerimento do vereador Otávio, sobre o qual eu concordo em tese quanto ao objetivo. Realmente há de se dar a todas as pessoas que passam por uma situação como essa, de condenação, de cumprir prisão, há de se dar todo o respeito, de ressalvar a dignidade, há de se acompanhar a família,
a dor por que passa a família. Enfim, todos aqueles setores que a tese humanitária concede às pessoas porque passam por momentos como esse. Existem crimes hediondos, existem crimes que mexem com todo o subconsciente nacional, mas isso é da natureza humana. E as pessoas merecem em si a segunda oportunidade, a oportunidade da recuperação, a oportunidade de uma nova chance. E a família, o respeito, a dignidade. Até porque há de se crer que todas as pessoas têm a capacidade de se regenerar, de voltar a conviver em sociedade de acordo com suas normas e com suas regras, que nem sempre são justas. Porém, eu entendo que o pedido do vereador Otávio traz um problema sério para Barretos. Um problema sério porque a forma de funcionamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado, ela tem uma definição. O Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, não constrói mais cadeias. Constrói ou o sistema provisório, que tem um termo que me fugiu aqui agora, ou constrói penitenciária. Centro de detenção provisória. Então, a resposta do governador, a gente já sabe qual vai ser. Vai ser indicar para Barretos a construção de um centro de detenção provisória ou de uma penitenciária. Junto com esses prédios, vem um problema muito sério e que foge do controle da Secretaria de Segurança Pública, do Estado, do país, o que quer que seja, que é a questão do crime organizado. Junto com eles, vêm os seus familiares que querem ficar mais próximos, vem a questão do crime organizado. No estado de São Paulo, especificamente, uma facção chamada, existem inúmeras, mas a mais conhecida é o PCC. E isso transforma realmente a cidade. Transforma a cidade. Se cria todo um submundo ligado a essa instituição penal e começam a surgir os mais diversos problemas. E que aí a nossa cidade vai ter que enfrentar com isso, vai ter que arcar com isso. Então, eu vou votar contrário ao requerimento do líder da bancada do prefeito, meu amigo particular, doutor Otávio Alves Garcia, devido a isso. Isso é preciso que tenha uma discussão muito mais ampla, muito mais abrangente, e tenha uma discussão não só entre nós, não só os entes policiais da cidade, o executivo, mas também com o governo do Estado. Se fosse uma outra cadeia pública que oferecesse mais conforto, mais condições dignas e humanas para os presos que ali estão internados, tudo bem, estaria a favor. Mas o atual sistema, implantado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, não contempla mais cadeia pública. Aí nós vamos estar trazendo problemas de ordem seríssima para a nossa cidade. Problemas que eu tenho certeza que a nossa sociedade não almeja. Pacífica, ordeira. Nós já estamos com problemas muito sérios com relação à questão do tráfico de drogas. Eu tive um acesso agora recente a uma pesquisa em que a grande preocupação da população de Barretos, por incrível que pareça, não é emprego, não é saúde, não é educação. 45% da população de Barretos está preocupado com a questão da falta de segurança, para ser mais exato, o tráfico de drogas. E nós não temos ações coordenadas, concatenadas, para poder enfrentar de frente essa questão do tráfico de drogas.
E isso está se alastrando na nossa sociedade. Não existe ninguém de qualquer bairro da cidade, seja do mais simples ao mais luxuoso, que não tenha problemas, se não dentro da sua casa, na sua vizinhança, com relação a isso. Então, sei também que isso não é uma exclusividade de Barretos. Muito pelo contrário, isso é generalizado, isso é no mundo inteiro. Mas nós, uma cidade de porte médio, precisamos estar enfrentando essa situação que assusta, essa situação que está incomodando a população pacata e ordeira de Barretos. Era isso que eu tinha que dizer, senhor presidente. O senhor quer uma parte, vereador Paulo Corrêa? Obrigado pela parte, vereador Existo, presidente Existo. Comungo também do teu pensamento, da tua opinião, por isso que eu questionei até o próprio vereador, autor do requerimento. Em se tratando de uma cadeia, eu acho que está totalmente... Agora, trazer um centro de detenção provisória ou uma penitenciária é algo um pouquinho mais que tem que ser discutido. Porque a gente aprovar um requerimento nesse sentido, depois vai dar condições para falar, não, a Câmara está de acordo com essa situação. E eu tenho ciência do governo do Estado, até eu fui interpelado por um engenheiro, que ele é de Barretos e coordena, no Estado de São Paulo, a construção desses presídios, desse CDP. E quando eu coloquei o meu posicionamento contrário, ele falou, mas Barretos... Mas aí ele citou que poucos municípios aderem a esse... Tem incentivo do governo do Estado. Inclusive, tem incentivo. Tem incentivo do governo do Estado. Então, são poucas cidades que aderem a esse movimento de construção. Então, eu coloquei o meu posicionamento contrário, ele não ficou satisfeito, mas aí a gente tem que analisar como uma cidade, embora Vossa Excelência está dizendo aí a questão de segurança, 45% é a preocupação da população com segurança. Mas, mesmo assim, a gente vê os índices de criminalidade bem baixos no município, e eu acho que, diante dessa situação, até eu também tenho um posicionamento contrário ao requerimento. Muito obrigado. Uma parte, vereador Claudio. Concedido. Obrigado pela parte, meu presidente. Eu gostaria de fazer uma pequena observação. Muito se tem falado sobre presídios, cadeias e tudo mais. Eu quero resumir a minha opinião humilde sobre isso. De certa feita, quando eu fazia um curso da Escola Superior de Guerra, eu perguntei ao Dr. Borges Durso, presidente da OAB, por que não da implantação no Brasil de colônias penais agrícolas melhoradas, devidamente monitoradas, ou instituições religiosas, ou ainda industriais, ou comerciais, mas, enfim, instituições que visassem a recuperação do detento, a verdadeira recuperação. Porque o homem, como ser humano, preso fisicamente, não se pode esperar dele uma completa recuperação. Há que se lembrar que somos seres humanos, temos um espírito e precisamos ser direcionados para uma nova dimensão de vida. Portanto, um preparo. Essas instituições devidamente monitoradas, com assistência, além de física, humana também. Eu requero mais 5 minutos, senhor presidente. O senhor tem mais 5 minutos para concluir a parte. Se faz necessário no país. Recentemente, os Estados Unidos quiseram interferir na China, onde tem esse tipo de recuperação das pessoas. De onde sai um detento com uma carteira profissional, inclusive na mão. De onde ele sai, indicado pelo próprio governo do país, de que é uma pessoa, com um atestado de que é uma pessoa recuperada, João Minaré. E, portanto, pronto para assumir uma profissão que, às vezes, antes ele nem tinha, mas que ele aprendeu lá nessa instituição. Portanto, ele está totalmente recuperado, pronto, e estará recebido pelos meios industriais, pelos meios comerciais, enfim, terá um emprego digno e poderá, então,
exercer uma vida digna de cidadão prestante e útil à sociedade. No Brasil, nós temos o quê? Escolas de bandidos dentro das próprias cadeias. Essa pergunta não me foi respondida a contento até hoje pelo Dr. Durso. Me deve essa resposta, assim como me deve toda a autoridade. Viu, Paulo? Você que trabalha na justiça. Muito obrigado. Eu gostaria de continuar dizendo que existe a fórmula própria seguida pelo governo brasileiro, seguido pelos estados brasileiros, entes da federação, mas existem outras inúmeras possibilidades. Inclusive, no próprio Estados Unidos, vem a possibilidade de se privatizar o sistema prisional. E não me parece isso ruim. Pelo que eu já pude ler até hoje, me parece isso bastante positivo. Inclusive, nesse sistema prisional, o preso tem a possibilidade de trabalhar na prisão para ter o que fazer e de receber, para poder auxiliar a sua família que está lá fora. Então, é todo um contexto em que nós do Brasil estamos com um sistema extremamente antiquado, um sistema que não recupera ninguém, muito pelo contrário, nós estamos lá formando mais contraventores, quem por acaso ali entra sai pior do que entrou, né? É um sistema extremamente injusto do ponto de vista de recuperação de ser humano, do ponto de vista humanístico. Mas, voltando ao tema, com relação ao centro de detenção provisória ou presídio em Barretos, eu sou contra. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão e requerimento. 514/2008. Está em votação o requerimento. Primeiramente, o adendo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário do vereador Paulo Correia, Claudionor Risse e do presidente dessa casa. Está em votação o requerimento no seu original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Um voto contrário do vereador Paulo Correia, aprovado por maioria, com o voto contrário do vereador Paulo Correia, Claudionor Risse e existo. Justificativa de voto do vereador Olímpio Jorge Nabem Euripim. Senhor presidente, eu preferi não discutir essa matéria. Quero parabenizar o vereador Otávio, né, por esse requerimento. Eu também fiz essa casa já há um tempo atrás, um requerimento solicitando essas providências. Porque aí, senhor presidente, a minha preocupação é com relação ao local da nossa cadeia hoje. Porque nós sabemos que a população em si, ao redor, eles vivem em desespero quando de uma rebelião ou quando de algum acontecimento desagradável. E eu já fui procurado por alguns munícipes que moram naquele local, quando do acontecimento último que teve. Porque quando alguma coisa desagradável acontece, eles buscam a fuga de uma maneira mais rápida, e faz com que aqueles moradores sempre ficam em desespero com relação aos acontecimentos desagradáveis que acontecem em relação a esse assunto. Então, eu acho que há necessidade, sim, de se buscar uma solução, através do governo do Estado, de buscar um novo local. Agora, o modelo desse presídio, o modelo, isso aí não cabe nós discutirmos, porque o Estado em si, devido aos acontecimentos a nível nacional, tem se preocupado com isso e tem que se fazer alguma coisa, porque o bandido se tem em todo lugar e há necessidade de cuidar da nossa cidade. Eu acho que nossa cidade merece realmente um outro local. Eu gostaria que não fosse naquele local, porque as famílias das pessoas, as famílias que moram nas redondezas da cadeia pública, senhor presidente, sabem muito bem o quanto é perigoso. Nós temos o CEMUP naquele local, que é um lugar muito frequentado. Sabemos que ali tem um lugar que poderia ser aproveitado
por aquele órgão, como estacionamento, outras coisas mais. Então, eu acho que, e se sair na cadeia municipal daquele local, nós podemos aproveitar com coisas melhores para a nossa cidade, além do visual. Justificativa de voto, vereador Claudionor Risse. Senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, público que nos assiste da TV Barretos e pessoal da galeria. Eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento, que eu votei contra esse projeto no tocante à possibilidade de ele ser transformado na construção em Barretos de um centro de detenção mais amplo, carreando para Barretos detentos de outras localidades e tudo mais. Já temos demais aqui. Agora, com relação à mudança do local da cadeia Euripinho, eu sou favoravelmente, votaria favoravelmente quanto à mudança da cadeia, porque um presídio, mesmo pequeno, dentro da cidade é inviável e até intolerável. Gostaria sim que fosse mudada a cadeia para um outro local mais distante, na periferia da cidade, mas sou contra sim a construção de um centro maior, de dimensões maiores, que traria para Barretos presos de outras localidades. Muito obrigado. Continua, já está votado, sem justificativas de voto. Em discussão, o requerimento número 515/2008, de autoria desse vereador, que requer votos de congratulações e aplausos à Pastoral da Comunicação pelo 42º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Eu não, com vista ao vereador Olímpio Jorge Nabem, que não se pronunciou por escrito, mas vai se pronunciar verbalmente pela tramitação. Então, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 515/2008. Em discussão, requerimentos número 532/2008, 535/2008, 537/2008 e indicação 38/2008, de autoria do vereador... Só os dois do vereador Claudionor. Esses já foram aprovados. Esses dois requerimentos de autoria do vereador Claudionor Risse estavam com vistas para o autor, que irá discuti-los. Senhor presidente, uma boa noite a todos, vereadores também, pessoal da imprensa, pessoal da galeria e público que nos assiste pela TV Barretos. Nesses dois requerimentos, que eu acho de suma importância, eu quero, inicialmente, no requerimento 532, apresentar voto de congratulações, dar meus parabéns e efusivas felicitações à classe da enfermagem, ao pessoal da enfermagem de Barretos, de todos os hospitais de Barretos, da nossa querida Santa Casa, do Pio XII, demais do São Jorge e todos os demais hospitais. O pessoal da enfermagem só valorizamos quando, às vezes, né, Euripinho, sentimos conosco mesmo, ou dos nossos familiares, ou dos nossos amigos internados, que são e ficam nas mãos desses anjos de branco que são os enfermeiros. Como eu disse, nem sempre reconhecidos num trabalho árduo, num trabalho divino, que muitas vezes passam horas e horas, muitas vezes passam a noite toda e muitas vezes a vida toda à cabeceira de um doente, tratando, como trataram tão bem lá do João Minaré, o meu querido, não é, João? Foi muito bem tratado, disse ele aqui, e agradece ao pessoal da enfermagem,
Portanto, nesse dia que transcorreu o dia da enfermagem, eu acho que foi justa essa homenagem. E, obtendo aí a aprovação unânime dos meus colegas vereadores, eu fico feliz, porque muito tem que se fazer ainda em reconhecimento aos nossos enfermeiros, enfermeiras, que muitas vezes doam sua vida, trabalhando incansavelmente, de uma maneira divina até, para tratar dos seus doentinhos, sempre com paciência, alegria, devoção e, normalmente, com um profissionalismo extraordinário. É o que eu tenho notado em Barretos. Portanto, meus parabéns a todos os enfermeiros de Barretos e do Estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Que essa data se repita sempre e que elas, desde essa data, eles sejam mais lembrados do que são atualmente. Parabéns a todos, muito obrigado pelo que já fizeram, pelos meus amigos, pelos meus familiares, de modo geral, por todas as pessoas com quem eles tratam. Muito obrigado mesmo. O segundo requerimento que eu apresentei, o de número 535, se refere a um pedido que estou fazendo ao senhor prefeito para a reativação do Clube da Terceira Idade, pessoal dos idosos que frequentavam antes o CSU, o Centro Social Urbano de Barretos. Ora, de certa forma paralisado, descaracterizado, nós não temos uma assistência que os nossos velhinhos, o nosso pessoal da terceira idade, até mesmo aqueles que já inclusos na terceira idade, Paçoca, não recebem uma atenção da municipalidade como merecem e como devia. Esperamos que, sendo atendidos no CSU, sendo implantado pelo prefeito, esse centro social, esse novo centro de atenção, né, vai se chamar Centro de Atenção ao Idoso no CSU, possa, portanto, o nosso pessoal da idade melhor, né, da melhor idade assim chamada, receber lá uma atenção, quer seja de tratamento médico, de assistência social, de direcionamento social, de ensinamentos por parte de educadores físicos, né? Nossos professores de educação física, para que nosso pessoal da terceira idade receba ali no CSU ensinamento para praticar atividades físicas, para manter o seu físico, a sua saúde, com atenção diária e monitoramento de enfermeiros, para que eles também possam fazer da terceira idade uma idade de alegria, um justo reconhecimento da municipalidade e da sociedade como um todo, pelos anos a fio de trabalho que essas pessoas se dedicaram, quase todos eles, e que agora, aposentados ou não, na terceira idade, recebam atenção da municipalidade. Que o senhor prefeito, médico que é, sensível que é, fazendo um trabalho muito bom que vem fazendo, digno de elogios, possa, ali no CSU, reativar o centro de atenção aos nossos idosos, de maneira com que eles se sintam úteis, de maneira com que recuperem a saúde que porventura tenham perdido, e aqueles que ainda tiverem saúde possam conservar, Paçoca, essa saúde indefinidamente. Nós que um dia seremos da terceira idade, queremos isso, e queremos um centro ininterrupto, e que cada prefeito que vier futuramente nos dê uma segurança de que esse serviço de atenção ao idoso seja perpetuado, jamais pare. Pelo contrário, a cada um que chegar na prefeitura, Paçoca, possa dedicar-se mais e mais a esses nossos pessoal da terceira idade, dedicando a eles mais recursos, mais atividades, mais novidades, mais conforto, e que isso venha redundar numa maior alegria de viver.
né? O Paçoca aí que está aí, que um dia, quem sabe, será o prefeito, o Mandioquinha, o Euripinho, né? Artilheiro do Povo, e tantos outros, todos nós aqui, e outros mais, até da galeria, poderão ser prefeitos um dia. Eu estou cobrando uma coisa que o doutor Emanuel está começando, Euripinho, reativando esse serviço, de tamanha importância. Aquele que estiver sentado na cadeira de prefeito, há de se lembrar das palavras desse humilde vereador, que as pessoas na terceira idade não podem ser relegadas ao descaso, como vinha sendo, e como vem sendo em vários países, no Brasil também, em várias cidades, que o velhinho, né, ainda que seja ainda sem condições de praticar um esporte mais, ainda quando ele não puder mais frequentar o CSU, ele seja lembrado. E ele receba com carinho um reconhecimento pelo trabalho que ele fez durante a vida, e que ele seja lembrado não só com nomes, Euripinho, em praças públicas, em ruas, mas que ele seja lembrado de maneira mais definitiva, pelo trabalho que ele realizou, pela colaboração que ele deu, para que a comunidade dele fosse o que é. Nota, se uma cidade cresce, é porque existem pessoas trabalhando. As pessoas, às vezes, até de uma idade avançada, mas que são úteis. E que muitas vezes mais úteis do que muitos jovens que ainda não têm a qualificação e já querem se insinuar na sociedade como pessoas, né, de grande utilidade. Uma parte concedida. Cláudio Honor, eu quero te parabenizar, eu acho que é de extrema importância a questão da terceira idade, principalmente no CSU, naquela região ali, né? O presidente da Associação de Bairro, junto com a sua diretoria, do Milton Siqueira Sopa, recentemente tinha falado comigo a respeito da criação ali, de montar, né, a terceira idade no CSU. Por isso, há uma preocupação deles também, e o teu requerimento vem numa hora oportuna. Por isso eu quero te parabenizar. Aquela associação tem trabalhado muito pelos aqueles moradores, tanto o Milton Siqueira Sopa como ali da região, eles têm atendido. E, com certeza, a terceira idade implantada ali, junto com a associação, poderá ter um êxito muito grande. Parabéns. Muito obrigado, Vossa Excelência, com as suas palavras elogiosas e muito oportunas, Paçoca. Vem de encontro a esse anseio nosso de que esse centro de atenção ao idoso, que será certamente instalado pelo nosso prefeito no CSU, receba, então, a atenção dos nossos governantes, transformados em verbas, para que ali seja dado ao nosso pessoal da terceira idade uma atenção mais adequada. A parte ao nobre vereador Euripinho. Colega vereador Cláudio Honor, nós aqui na casa também tivemos a oportunidade de, quando houve a mudança da terceira idade do CSU para a Rua 20, no centro, onde foi instalado hoje o centro do idoso, né? Uma cobrança muito grande do pessoal ali do Nadir Kenan, dos predinhos da terceira idade, sentiram realmente a distância e outras coisas mais. Aí houve-se a promessa de se fazer alguma coisa para o CSU e reativar a terceira idade dentro do CSU. Como há a intenção de se fazer um cavalgando no CSU, que é a promessa do prefeito, em reativar várias atividades ali, há um estudo nesse sentido, nós temos certeza que essa terceira idade irá voltar para o local devido, uma vez que eu quero aqui, vi essa semana uma matéria com relação à terceira idade, alguma atividade física realizada no lago, por uma professora, onde a gente vê no semblante das pessoas da terceira idade uma alegria muito grande em praticar uma atividade física, também há de se ressaltar. No Ibitu, quando foi solicitado por esse vereador também, um professor para poder dar aulas para as pessoas da terceira idade, daquele distrito, enfim, nós temos que realmente cuidar daqueles que um dia nós estaremos lá. Por isso é muito importante cuidar do idoso com carinho que ele sempre nos cuidou. Muito obrigado a Vossa Excelência. E, para finalizar, pois não, concedido. Gostaria de estar cumprimentando o vereador Cláudio pela essa iniciativa de estar preocupando com
reativar o grupo da terceira idade lá do CSU. Eu acho que é com muita tristeza que foi desativado lá, a gente não sabe o porquê, mas um dos motivos que leva, talvez até por desativar lá, como eu fui a pessoa que implantou o trabalho de terceira idade lá como secretário, na época, onde começou a desenvolver esse trabalho em toda a cidade a nível de terceira idade. Não só lá, como em outros locais, com ginástica, nos ginásios, foi implantado por mim como secretário, hidroginástica, e a gente espera que a administração tome providência, porque recentemente eu tive lá no CSU, mais ou menos em torno de 3 meses atrás, onde a piscina estava totalmente quebrada, aonde ia arrumar. Voltei lá ontem para assistir um jogo lá, passei lá na piscina e continua do mesmo jeito. Faz 3 meses, tudo estourado lá e nenhuma providência foi tomada. E ali, sim, desenvolvi um trabalho de terceira idade também, com hidroginástica, com várias senhoras. E a gente espera que esse trabalho seja desenvolvido também. E, recentemente, até a gente recebeu por notícia pela imprensa que a administração tinha gastado mais de R$50 mil na piscina do Ibirapuera, aonde estava fazendo um trabalho com a terceira idade também. E essa semana a gente viu no jornal que fizeram um serviço mal feito, aonde estourou toda a piscina de novo. Então, eu acho que a administração tem que se preocupar, primeiramente, em arrumar esse material físico que a prefeitura tem e depois reativar esses projetos que eram de benefício à população e, principalmente, à terceira idade, que várias senhoras necessitam desse trabalho e a gente espera que, através, talvez, até do requerimento do novo vereador, seja despertado a administração que recupere esses locais. Obrigado, vereador Lilico. Como Vossa Excelência disse, tem a sua participação na instituição daquele local. Mas eu gostaria de lembrá-lo que serviço mal feito não é da vontade do prefeito, não é da vontade do secretário, não é da vontade de ninguém. Serviço mal feito sempre foi feito em várias administrações, nessa, em outras anteriores, e quem sabe nas futuras possa existir serviço mal feito, coisa que não agrada a ninguém. Mas certamente, com esse requerimento que eu estou apresentando, será aquele local restaurado, recuperado, à altura de receber nosso pessoal da terceira idade. E outros locais serão também alvos de pedido meu para um futuro muito próximo, como é o caso do norte da cidade. Os bairros da Barone, Marília, Santa Terezinha, Alvorada, Los Angeles, enfim, todos esses, Derby, Jockey, todo o norte da cidade não dispõe de um local desse. E lá também tem pessoas de terceira idade, Paçoca. Portanto, nós vamos fazer o mesmo requerimento, que seja criado um centro social, um centro de atenção ao idoso, também no norte da cidade. Por enquanto, esse ali do CSU deve abrigar, quanto mais pessoas, melhor. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento de autoria do vereador Claudionor Risse. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 532/2008 e 535/2008. Com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, nós sabemos que no dia a dia, como faz parte da nossa vida, e um dia chegará o dia de cada um, nós temos, senhor presidente, perdido em nossa cidade muitas pessoas queridas, muitos amigos, e isso deixa a gente muito triste. Esse final de semana, senhor presidente, nós perdemos um companheiro que eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem, mas através das transmissões da TV, aqueles que estão nos assistindo, irá saber agora desse vereador que o João Roberto Ribeiro, mais conhecido como Carneiro, um amigo nosso,
de infância, um amigo, um companheiro da minha família, pai da Daniela, do Zé Renato, marido da Rita, né? Parente do Clovinho, nosso amigo do dia a dia aqui na Câmara, genro do Gentil, que é Filho do Tigre. Filho do Tigre, nosso companheiro. E a gente ficou muito entristecido com a perda do Carneiro, embora sabíamos que eles estavam passando por momentos difíceis, doente por muito tempo e resistindo. Mas ele que nos ensinou muitas coisas boas, eu tive a oportunidade de estar presente várias vezes com o meu pai. Nós ficamos muito entristecidos com a perda desse amigo, né? E eu quero aqui, visitar da casa, uma homenagem, pedir uma homenagem, uma consideração, um minuto de silêncio, para que essa pessoa, tão conhecida na nossa cidade, tão popular, tão amigo, tão companheiro, de vários momentos, possa sentir dessa casa um reconhecimento da pessoa que sempre foi, e eu estou solicitando de Vossa Excelência que requer um minuto de silêncio por esse momento. Solicito aos senhores vereadores. Um minuto de silêncio em homenagem ao falecido. Em discussão, os requerimentos número 537/2008 e indicação 38/2008, de autoria do vereador João Alberto Minaré. Vossa Excelência não deseja discuti-los? Então, está em discussão o requerimento e a indicação de autoria do vereador João Alberto Minaré. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento e a indicação de autoria do vereador João Minaré. Está em discussão ofício número 183/2008, de autoria do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balanço geral do exercício financeiro de 2007, com vista ao vereador André Luiz Rezec, que não apresentou parecer por escrito e nem é possível se manifestar verbalmente, porque ele teve que se afastar por motivo de saúde. Pois não, vereador Luiz Carlos Anastácio. O vereador André teve que se afastar por questão de saúde. Eu solicito, mais uma semana de vista para que ele esteja presente na próxima segunda e possa estar discutindo. Assim, pedido de vista do vereador Luiz Carlos Anastácio é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista do vereador Luiz Carlos Anastácio. Sei que passou mal aí, né? Processo número 1188/2008. Cadê o quê? Relativo ao ofício número 440/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha balancete referente ao mês de março de 2008. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo número 1188/2008. Em discussão, processo número 1189/2008, relativo ao ofício número 25/2008, de autoria do Serviço Autônomo de Estação Rodoviária de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de março de 2008. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o processo número 1189.